para falar do filme Annabelle. Annabelle é um spin-off do filme The Conjuring, que é o Invocação do Mal. A história se passa na década de 70, com o casal Mia e John. Os dois são aparentemente bem felizes, estão prestes a ter um filho. A Mia, ela é colecionadora de bonecas antigas. Daí, certa noite, o marido dela trouxe para ela uma boneca que era a que faltava para a coleção dela, uma boneca de cerâmica. Só que naquela mesma noite, um pouco mais tarde, a casa deles foi invadida por uma mulher chamada Annabelle Higgins. Essa mulher, ela praticava ocultismo e durante a invasão ela pegou a boneca. E assim que a polícia chegou, ela já estava morta no chão e tinha um símbolo na parede feito com sangue. E ela estava com a boneca nos braços. E o sangue dela acabou pingando na boneca. E aparentemente foi assim que a boneca ficou possuída. Os dois se mudaram para uma outra casa, tiveram um filho, mas muitas coisas estranhas começaram a acontecer depois desse incidente, depois da invasão. Não vou falar mais do filme para não estragar o resto da história, porque senão vai ser spoiler. Mas a princípio eu já gostaria de dizer que o filme ele é muito bem ambientalizado. Como ele passa na década de 70, tem vários elementos que você vê durante o filme que remetem a essa época. Por exemplo, enquanto ela está costurando na máquina de costura, tem uma TV ligada aqui falando no noticiário sobre o caso do Charles Manson, sobre o Helter Skelter. Tem outro telefone ali, que é aquele telefone de gancho que para discar o número você rodava os botãozinhos assim. Minha avó tinha um desse. O estilo da casa, ele foi muito bem ambientalizado, isso eu gostei bastante. A fotografia dele é incrível. As influências que esse filme teve são muito fortes do Bebê de Rosemary, principalmente por causa do ambiente da casa. Eu também senti um toque de Insidious nesse filme, que é o sobrenatural. O terror nesse filme, o medo nesse filme, ele é trabalhado muito nas sutilezas, né? Ele tá nas sombras, ele tá na cadeira de balanço que se mexe e de repente para, tá no silêncio, tá nos takes mais longos assim da boneca quando mostra o rosto dela assim, tá no ambiente, tá na casa. O medo ele só não é tão presente nesse filme quanto no The Conjuring, porque fazendo uma rápida comparação entre um e outro, o The Conjuring ele é assustador do começo até o fim. Nesse nem tanto, ele tá mais em algumas cenas especificamente e em alguns detalhes do lugar, mas assim, a história em si ela não é tão aterrorizante, porque o The Conjuring era tudo, era detalhe, era cena, era história. Inclusive tem duas cenas nesse filme, uma mais especificamente, que eu só não vou falar que é uma das melhores cenas de filme de terror que eu vi, porque ainda tem uma coisinha mínima nela que eu mudaria, que eu deixaria de jeito diferente, mas nossa, é aterrorizante. Tava vendo essa cena e é uma cena longa, e conforme ela ia acontecendo eu falava, nossa, que da hora. Daí eu pensava, se eles fizessem isso agora pra completar essa cena ia ser incrível. Mas não acontece, mas ainda assim a cena é incrível. Eu fiquei com medo depois que cheguei em casa dessa cena, eu ficava lembrando dessa cena toda hora. Ainda mais porque ela acontece numa parte da casa que é bem parecida com uma parte que tem aqui na minha casa. Fantástica essa cena. Esse filme ele apresenta vários elementos muito interessantes que assim que foram mostrados no filme eu pensei, nossa, isso daí eles vão mostrar em alguma cena bem assustadora. Mas vários desses elementos isso não acontece, são muito pouco explorados, muito mal explorados. Tem personagem que aparece só pra uma ceninha específica e depois some. Tem alguns jump scares sim, tem algumas cenas que te fazem pular na cadeira porque tá aquele silêncio e de repente vem aquele barulhão e você
assusta. Eu não gosto de filme que faz isso porque eu acho uma tentativa muito barata de conseguir assustar o público. Pra mim, filme de terror ele não deveria assustar, ele deveria amedrontar e aterrorizar. Mas enfim, o enredo do filme também, ele não... Ele vai bem até metade do filme, mais ou menos, e depois eu acho que ele acaba se perdendo um pouco em algumas coisas. E a conclusão dele, o final dele, eu achei muito forçado, muito trash. Não gostei do final do filme. O filme ele tem a direção do John R. Leonetti, que também já fez o Efeito Borboleta 2, que é bem mais ou menos, e o Mortal Kombat Aniquilação, que eu gostava muito quando eu era criança. Eu não acho que ele tenha feito um péssimo trabalho na Annabelle, mas também não foi nada revolucionário. Eu ainda acho que se o Annabelle fosse dirigido pelo James Wan, ficaria bem mais legal. E minha nota pra ele é 6.7. Essa foi minha crítica do filme Annabelle. Se gostou, dá um joinha de ajudar a divulgar. Se não gostou, dá um dislike. Faz o que quiser. Inscreve no canal, Devitinho. E é isso. Obrigado por assistir e falou.